A paz com todos. Estamos novamente aqui para bater mais um papinho, mais um dedinho de prosa, contar das coisas que nos inspiram e mais alguns minutinhos de histórias que eu vivi. Hoje eu quero falar com os irmãos da palavra. A palavra cumpre na vida dos fiéis? Sim. A palavra não cumpre na vida, na nossa vida? Não. A palavra já cumpriu na minha vida? Sim. A palavra não cumpriu na minha vida? Não. Mistério? Mistério. Aquela palavra que vem, muitas vezes nós ouvimos e muitos de vocês ouviram. Irmão, você pode dormir pobre e acordar rico. Ou você pode dormir rico e acordar pobre. Alguém já viu cumprir essa palavra? Sim. Alguém já viu, conheceu? Eu conheci. Não a pessoa, mas eu conheci uma tia minha, que já dorme na eternidade, era vizinho destes que eu vou contar agora. Então, não é mistério? É mistério. Muitos alcançam, muitos não. Alguém já viu cumprir a palavra? Deus falou que o médico falou que é morte, mas eu falo que é vida. E a pessoa realmente se saiu da UTI, se restabeleceu, ficou boa. Sim. Alguém confiou na palavra e falou a mesma coisa, mas a pessoa baixou a sepultura? Sim. Então, falar sobre esses fatos é falar sobre, é falar mal? Não. É uma conversa que nós estamos fazendo. Olha, eu estou aqui na minha sala, eu estou conversando com vocês como se tivesse aqui sentado comigo alguém, uma irmã, uns irmãos que vieram aqui na minha casa me visitar. Então, nós estaríamos conversando sobre isso. Nós estaremos fazendo heresias? Apostatando da fé? Não. Estaríamos falando uma conversa de seres humanos que vivem essas experiências no dia a dia dentro de uma comunidade religiosa. Então, nós falamos, a palavra cumpriu. E quem não está dentro das denominações, que também recebem os milagres, como deveremos chamar? Eles também recebem milagres. Qualquer uma outra comunidade recebe. Quantos e quantas pessoas você conhece, um vizinho, um parente, um amigo no trabalho, que chega e conta para você, olha, por um tris, essas horas eu estaria morto. Olha, foi assim maravilhoso, era para acontecer isso, mas aconteceu aquilo. E eles não pertencem a nenhuma
comunidade religiosa. Então, Deus opera só no meio do povo, chamado povo de Deus? Ou ele opera misteriosa e milagrosamente aonde quer que ele queira operar? Simples assim. Eu vou contar esse fato que eu falei sobre a minha tia, do acordar, do dormir pobre e acordar rico. Eram uns irmãos que passavam todo dia à tarde num carrinho de madeira. Sabe esses carrinhos de madeiras que roda de bicicleta? E eles catavam papelão. E passava o irmão e a irmã. E uma ou duas ou três crianças, eu não me lembro ao certo. E toda tarde eles passavam, o depósito seria assim o último lugar que eles iam catar alguma coisa. E passavam sorridentes e felizes, mesmo naquela situação. E os irmãos eram crentes, os catadores, e o irmão era um depósito de material para construção. E eles, paz Deus, irmão, amém. E Deus um dia tocou no coração do dono do depósito e falou para ele: chama esse irmão para vir trabalhar com você. E o irmão chamou o catador de papel para vir trabalhar com ele no depósito. E algum tempo depois, há muitos detalhes, há muitos meandres na história, mas eu não vou ficar contando aqui porque vai demorar. Então, dali uns tempos, houve um outro negócio numa outra cidade para o irmão dono do depósito. E o irmão dono do depósito deixou o irmão, o catador, para tomar conta daquele depósito. E dali a pouco, o irmão propôs para ele de arrendar, né, o depósito. Ele não tinha como comprar. Então ele falou assim: vamos arrendar o depósito para você. E foi o que aconteceu. E dali uns tempos, não sei precisar quanto tempo, o irmão ficou dono do depósito. E Deus abençoou grandemente, abundantemente aqueles irmãos catadores de papel ali, de papelão ali naquele depósito. Eles ficaram muito ricos. Contava minha tia, que já dorme na eternidade, que a irmã não esqueceu as suas origens. E ela fazia muita caridade. Ela fretava assim ônibus para fazer visitas em outras igrejas, que ela sabia que os irmãos não tinham condições, mas tinham desejo de conhecer. Ela ajudava muita gente. Então, essa palavra cumpriu. Dorme pobre e acorda rico, sim. Quantos vocês conhecem e eu conheço que aconteceu isso? Eu conheço mais ou menos esse caso e mais um outro parecido. A pessoa não ficou tão rica, mas ficou muito bem também. E também era catador de papel, de papelão. E quantos que não ouviram? E o inverso também acontece. Quantos nos planos do nosso país, plano Sarney e plano Collor, que eram ricos e ficaram pobres? Eu tenho 3 casos na família. Minha mãe e 2 tios meus. Eram empresários. Minha mãe tinha acabado de vender um sítio. Minha mãe, serva de Deus, morreu na graça. Tinha acabado de vender uma propriedade e o Collor veio e confiscou. Lembra? Quem tem o cabelinho branco vai lembrar. Só podia tirar R$50 ou 50, a moeda, não lembro como era, por mês. Ficou trancado o dinheiro lá. Um tio meu era um próspero empresário, também nosso irmão, próspero empresário no governo Sarney, um homem muito bem de vida, e também no governo Sarney faliu.
né? Quem foi daquele tempo, quem é daquele tempo, lembra como que foi a tragédia, né? Então, eles ficaram pobres, entre aspas, continuaram caminhando a vida, dali a pouco Deus abençoou também e eles conseguiram ir até o fim da vida, né? Então, irmãos, e quantos conheceram a palavra que vinha? O médico falou que é morte, mas eu falo que é vida. A última palavra é minha. Quantos nós conhecemos que realmente cumpriu? E a pessoa se restabeleceu, saiu da UTI, foi para casa, Deus operou um milagre. E quantos esperavam por esta palavra e creu nesta palavra e não cumpriu? Eu conheço um caro irmão aqui da cidade, amigo particular aqui da nossa família, vendendo saúde, jovem, que de repente deu um problema nele, ele foi parar na UTI, eu acompanhei todo o processo, e a palavra vinha, e a irmã dele ia, e eu ia junto para buscar, e vamos buscar ali, vamos buscar lá, e vamos buscar cá, e vamos buscar lá, e pregava-se nos púlpitos. Não, porque falou que é morte, mas eu é vida, e ficava até roxo em cima do púlpito, e perdia até a voz, e é vida, e é vida, e é vida. E a pessoa falava assim, tá vendo, mamãe? Falou que é vida. E eu creio. Irmãos, e mesmo aquele menino, que eu chamo ele de menino, ele era bem jovem, e Deus falava no meu coração, ele não vai mais sair daí. Mas eu não falava nada. Ela acreditava assim. Eu sempre fiz isso, irmão. Quando um caso, assim, grave acontece no meio aqui da comunidade, e aí vem aqueles, sabe, sempre tem 3 ou 4, e os profetas, isso e aquilo, e não, e porque vamos ter vitória, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo, porque vai ser aquilo. E eles buscam a palavra, e eu fico interessante que só eu, a única, eles saem da igreja assim tão convictos, né? Mas eu não sei, uma coisa me fala, não é vitória. E muitas vezes, irmãos, são amigos meus, amigas minhas. E eu gostaria que eles tivessem vitória, e eu gostaria que aquela palavra se cumprisse. Mas a palavra não cumpre, não. Então, e esse caso desse irmão, que Deus falava que era, estava falando que era vida, e o médico falou que é morte, mas eu falo que é a vida. Ele era também amigo da família, e ele foi só 5 minutinhos antes do funeral, porque ele não teve coragem de ficar ali no culto, no funeral. Porque ele pregava tão confiante, tão eloquentemente que era vida, e não foi vida. Agora, eu tenho culpa? Eu tenho culpa que isso aconteceu, e eu tenho culpa de estar contando isso? Eu estou difamando a denominação? Não. Eu só acho assim que é um mistério. E quem somos nós para questionar e falar assim, olha, esse cumpriu, aquele não cumpriu? Entendeu? Eu, por exemplo, tive minha mãe, minha querida mãe, no ano 2000, vendendo saúde, irmãos. Uma irmã corada, forte, maravilhosa, tinha o dom da caridade. E de repente, um câncer a tomou. E em um mês, irmãos, ela foi embora. Em um mês.
E nesse um mês e alguns dias, acho que 1 mês e 15 dias, 1 mês e 20 dias, nós ficamos no hospital, eu e minhas irmãs. E dentro daquele hospital, irmãos, nós vimos muitas coisas. Crentes, não crentes. E nessa hora, os irmãos sabem, né? Todo mundo posta realmente, até no Facebook, que não existe lugar, nem igreja no mundo como um hospital, e as paredes do hospital que houve mais oração do que um quarto de hospital. Ali sim, ali a oração é dura, é convicta, é com clamor, é com humildade. E ali não tem essa nem aquela, nem esse irmão, nem aquele irmão. É todo mundo que abaixa num hospital, ele pede a quem ele crê. Budistas, espíritas, evangélicos, católicos, eles pedem, eles imploram, eles invocam o seu Deus. E ali, durante esse 1 mês e pouco, eu vi muita gente ser liberta. E não eram evangélicos, não eram crentes, eram de outras denominações. Então eu estou errada, eu estou pecando, porque eu vi muito operar de Deus ali, muito milagre, no meio de outras pessoas que não são da minha denominação, da minha religião e do Deus que eu sirvo? Ou ele é um só? Ele é um só. Ficou claro? Então é isso. A palavra cumpre, porque a palavra, irmão, ela já foi revelada na Bíblia. Quando eles falam Deus revelou mesmo. Já está lá, escrita, revelada. E ela cumpre. É mistério. Ela pode cumprir como não cumprir. Certo? E ela cumpre na vida daquele que crê. E aí eu pergunto, é um questionamento também. Se o nosso mestre disse que se nós pedíssemos com uma sementinha de mostarda, que a nossa fé fosse tão pequena, nós alcançaríamos, por que que nós não alcançamos? Por que que alguns não alcançam? Porque é Eclesiastes cumprindo na vida das pessoas. Simples assim. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Não está claro para todo mundo? Porque se fosse assim, ninguém morria, ninguém ficava doente, ninguém perdia os bens. Seria uma maravilha. O paraíso seria aqui. Não é verdade? Então, esses os questionamentos que a gente faz. Porque a gente está vendo o andar da carruagem. E porque a gente faz esses questionamentos, nós estamos duvidando? Não, pelo contrário. Nós temos entendimento. E muitos irmãos iam e visitavam minha mãe, e muitos irmãos me abraçavam, e nós não falávamos com a voz, mas em espírito e em alma. Ela vai embora. E muitos profetas vieram e falavam, ela vai viver. Então, ela foi embora. Ela cumpriu o seu tempo. Não era tempo de milagre. Era tempo de ir embora. É isso. A paz com todos. Nós. Amém.